Sinta-se bem no nosso meio. Estão na casa do Pai. Deus abençoe. Irmãos, vamos refletir num assunto aqui. Relembrar algumas coisas. Vou ser sucinto. Sei que de terça-feira não é fácil para os irmãos, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 27. Vamos ler só o verso 10. Glória a Deus. Provérbios 27, verso 10. Amém? Logo depois de Salmos, né? Diz assim: a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Não abandones o teu amigo ou amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua calamidade, porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão longe. Podemos dizer amém? Muito bem, glória a Deus, né? Vou falar um pouquinho com os irmãos hoje sobre questões dos amigos, né? Eu dei um tema aqui: os amigos e as aves de arribação. Glória a Deus. Aves de arribação, irmãos, acho que eu já expliquei aqui o que são, né? São aves migratórias. Tem muitas delas, né? As andorinhas, por exemplo. Os mais famosos, os gansos canadenses. E muitas outras aves que, quando chega o inverno, em um determinado local, elas vão para outros lugares. Migram, né? Algumas viajam milhares e milhares de quilômetros. Inclusive, há uns anos atrás, aqui em Barretos, foi feita uma pesquisa. A praça ali central de Barretos, ela começou a ter muitos problemas de ordem de higiene, por causa de tanta andorinha que tinha, milhares e milhares nas árvores ali. E eles começaram a monitorar aquelas andorinhas, e por incrível que pareça, eles descobriram que as andorinhas que estavam em Barretos, muitas e muitas delas, foram achadas lá no Texas, nos Estados Unidos. 10 mil quilômetros de distância. Porque eles estavam monitorando elas, né, para ver para onde elas estavam migrando. Então eu fiquei analisando um pouco, pensando hoje sobre as aves migratórias, e eu fiquei pensando nas nossas amizades, amigos, né? Eu já falei várias vezes aqui, nós às vezes falamos assim: eu tenho um amigo, eu tenho amigos. A gente usa esse termo, né? Mas esse termo, na verdade, ele é bem subjetivo. Porque na grande maioria das vezes, o que nós conseguimos juntar durante a nossa vida, ou acumular, são colegas. Porque os amigos, eu já ensinei aqui também, que são pessoas muito raras, né? Que passam pela nossa caminhada. E às vezes a gente fala: eu tenho um amigo na escola, na igreja, na rua, etc, né? E principalmente nos dias de hoje, nós estamos tendo muita escassez de amigos. Eu posso dizer para os irmãos, até hoje eu não consegui ainda, né? Eu já estou com 50 anos de idade, eu não consegui encher duas mãos assim, parece que nenhuma, se eu for contar mesmo, estou falando de amigos chegados, né? Inclusive um deles, vocês sabem que Jesus levou agora com essa questão da Covid, né? Então, irmãos, como o ser humano, ele é um ser psicobiosocial, aqui é a trinity do ser humano, psicobiosocial. E o ser humano não foi feito para viver isolado. Os irmãos estão vendo aí na pandemia agora quantas pessoas que desenvolveram depressão, ou aqueles que já tinham, ficou exacerbado pelo fato de que o ser humano precisa viver em comunidade. Como que foi que Deus falou quando o homem estava no jardim? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma auxiliadora, que seja idônea. Então Deus nunca, no projeto de Deus, nunca foi a solidão. E tanto é que os irmãos sabem que Deus visitava Adão na virada do dia. O que é isso daí? É uma relação de amizade, uma interação
de amigos. Deus tinha em Adão um amigo. E provavelmente Adão também tinha em Deus um amigo. E a Bíblia diz que há um personagem na Bíblia que é chamado amigo de Deus. Vocês lembram quem é? Abraão, né? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Tem muitos homens aqui, muitos personagens que Deus interagiu com eles, muito próximo. Moisés, a Bíblia diz que ele falava face a face com Moisés. Mas amigo, o único que tem essa terminologia de amigo é Abraão, né? E a Bíblia explica uma série de questões por que Deus o chamou de amigo. Agora, nos nossos dias, devido às vezes a gente depositar muita confiança em determinadas pessoas, a gente acaba se frustrando. Já aconteceu com os irmãos? Eu deposito a confiança em pessoas que eu pensava mesmo que era meu amigo, alguém mais próximo. A Bíblia diz que há amigos mais próximos, mais chegados que o próprio irmão. E um desses nós vamos ver aqui que é o próprio Jesus, né? Porque às vezes, irmãos, observar o texto que nós acabamos de ler, não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai. Observem que nós não podemos abandonar nem o que é o nosso amigo, nem aquele que foi ou é amigo do nosso pai. Porque se ele é amigo do nosso pai e ajudou o nosso pai, significa que por extensão nós somos ajudados também. E Provérbios 17:17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Porque nós só vamos conhecer mesmo quem são os nossos amigos justamente nesse momento de angústia. Então, olhando aqui para esse texto, entendendo aqui esse pressuposto, a Bíblia, ela nos ensina pelo menos 3 tipos de amizade que nós podemos ter, que pode ocorrer na nossa vida, durante a nossa jornada, né? Primeiro, eu fiquei lembrando de um personagem chamado Jonatas, e a amizade que Davi tinha com ele. Era uma amizade, me parece que é uma das mais chegadas e mais entranháveis da Bíblia. Vamos dar uma olhada num texto? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos do 1 até o 4. Enquanto ele vai procurando, você vai pensando. Você conhece alguma pessoa que você pode dizer assim: essa pessoa é meu amigo? Você conhece alguém assim? Tem alguém que você, ou não estou falando de colegas, pessoas que você pode depositar confiança, pode se confidenciar, pessoas que você tem certeza que jamais farão algo para te prejudicar, né? Eu não estou falando de família não, porque às vezes nós temos pessoas que não são da nossa família, que às vezes pode ser mais amigo do que os próprios parentes, né? Observe aí do texto que nós lemos, né? Antes de ler ali, que ele diz assim: não entres na casa do teu irmão no dia da calamidade. Por quê? Porque pode ser que o teu irmão não vai te ajudar. Agora ele diz assim: porque melhor é um vizinho que está perto do que um irmão que está longe. E aqui não está falando de questões geográficas. Não é o vizinho que ele está falando aqui que mora do lado. Ele está falando de estar perto, é estender as mãos no momento da calamidade. E um irmão que está longe é aquele que vê você passando toda sorte de dificuldade, ele quer mesmo é que você morra. Isso acontece, viu? Isso pode acontecer nas melhores famílias. Tem casos aí que a gente vê, né, de irmãos que são injustos, né? Irmãos que querem ver o mal do seu próprio irmão sanguíneo. Mas olha lá, acabando Davi de falar com Saul, a alma, observe essa palavra alma, que não está falando de qualquer tipo de amizade, está falando de sentimento. A palavra nefesh aqui, né, do hebraico, a palavra alma. Ligou-se, olha como isso aqui foi, ligou-se com Davi e Jonatas o amou com a sua própria alma. E desde aquele dia Saul reteve, não lhe permitindo voltar à casa de seu pai. Ele começa a morar no palácio. Então Jonatas fez uma aliança, um pacto, né, com Davi, porque o amava como a sua própria vida. Existem alguns exegetas, pseudos teólogos aí, neoliberais, que dizem que Davi e Jonatas tinham uma relação homoafetiva, por causa desse texto. Isso é mentira, viu, irmãos?
Isso aí é o diabo que inventou esse tipo de coisa. Isso nunca aconteceu. Eles tinham uma amizade entranhável, além, e é o próprio texto no outro que nós vamos ler aqui, acho que é no segundo livro de Samuel, diz que o amor que eles tinham era superior até o amor das mulheres. Por isso que os pseudos teólogos pegam esse texto isolado, né? Mas não tem nada de relação homoafetiva aqui. Isso aqui era amizade de dentro, entranhável, de coração, de alma. Eles se amavam como verdadeiros amigos. Tanto que eles vão fazer uma aliança inquebrável. Depois Jonatas morre primeiro, e Davi honra essa aliança depois da morte dele. Pega o seu filho Mefibosete, que estava esquecido em Lodebar, um lugar totalmente esquecido e inóspito, e traz Mefibosete, que era aleijado de ambos os pés, para dentro do palácio, e coloca na mesa para comer com ele. E no primeiro livro de Samuel, no capítulo 5, Davi havia feito um juramento que na casa dele jamais entraria pessoas aleijadas. Não vou entrar no contexto por quê, mas ele quebrou a própria palavra de rei dele, que não era comum fazer, para poder honrar a aliança que ele havia feito com seu grande amigo Jonatas durante a sua vida. Então os irmãos percebam o nível, patamar de amizade que eles tinham. Vamos ler, segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 26. Essa amizade aqui, irmãos, de Jonatas e Davi, ela era uma amizade sólida, amizade real. E às vezes eu vou dizer para vocês que o amigo mesmo, ele nem precisa estar perto geograficamente. Se ele é um amigo e ele está longe, mas ele continua sendo amigo. Nem sempre nós conseguiremos estar próximos dos nossos amigos. Mas essa amizade, ela vai perdurar em qualquer tipo de situação. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. O amigo verdadeiro, não precisa você explicar nada para ele. Sabia? Não precisa explicar. Porque ele já te conhece e ele sabe. E todo amigo verdadeiro, ele te confronta, viu? Ele nos confronta. Ele nos confronta. Um dia um irmão lá em Penápolis, vocês conhecem ele, né? O irmão Sidney. Ele falou uma coisa para mim dentro da oficina dele, falou assim: Pastor Mauro, eu sei que o senhor é meu amigo, sabe por quê? Não, porque o senhor me confronta. O senhor jamais passou a mão na minha cabeça quando o senhor viu que eu estava errado. Então pode ficar sossegado que eu sei que o senhor é o meu amigo. Então olha lá, ó. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Muito querido me eras, maravilhoso me era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Então é isso aí que os pseudo-teólogos dizem, né? Mas isso aqui é um amor, é uma amizade, irmão, verdadeira, né? Uma amizade sólida, que perdurou até a morte de Jonatas, e depois continuou Davi honrando ainda, porque essa amizade, ela era uma amizade verdadeira. Pensando nas aves migratórias, de arribação, eu fiquei olhando para esse caso aqui de Davi e Jonatas, e eu quero fazer uma comparação que eu até já fiz aqui, os irmãos vão lembrar. Me parece que a amizade de Jonatas e Davi era semelhante aos gansos canadenses. Você já estudou sobre essa ave? Já estudou, Merliene? Os gansos canadenses são aves de arribação, eles migram. Inclusive eles são do Canadá, né, o próprio nome já diz, mas foi achado indivíduos deles na Escandinávia, né, que é a parte muito gelada ali, Dinamarca, Noruega, até no próprio Reino Unido já foi achado, que é bem longe do Canadá, porque o Canadá está aqui, ó, na América do Norte, na parte de cima do nosso mapa aqui. E eles foram achados em partes da Europa, muito longe, muito fria, né? Enquanto lá ainda estava quente. Os gansos canadenses, sabe o que eles fazem? Eles voam em bandos. Eles estão sempre próximos um do outro, porque o líder vai na frente e os demais vão pegando o vácuo atrás, para eles não se cansar muito. Então, se acontece que tem olha que eles são migratórios também, né? E as andorinhas que eu vou falar daqui a pouco são aves migratórias também. Mas, irmãos, dentro de um bando, de um grupo, pode ser um bando que tem a mesma natureza, mas que pode ter características diferentes. E isso acontece com aves migratórias. Esses gansos, eles vão voando. Tem um líder. Se acontecer de um dos indivíduos ficar doente ou cansado,
Na mesma hora, um dos indivíduos desce com ele. O bando segue. Vai embora. E ele desce com ele para um lugar seguro. E eles ficam ali. E o que ele faz? Ele vai trazer comida, trazer água para o outro e vai ficar ali com ele. Até que ele recupere as suas forças. Depois que ele recupera as suas forças, aquele que está com ele não abandona ele de forma alguma. Aí eles vão alçar voo de novo e vão na direção do grupo até alcançar. Então os irmãos percebam o que é um ganso canadense. Mais ou menos o que acontecia com Jonatas e Davi. Um segundo tipo de... Então esse é o tipo de amizade que eu quero para mim e eu acredito que os irmãos querem. Ganso canadense. Que tipo de amizade nós temos, irmãos? Quem são as pessoas que nós podemos dizer, não, esse aqui é meu amigo? Porque colega nós vamos ter bastante, né? Para fazer churrasco, para sentar, às vezes para até, como diz aí fora, jogar a conversa fora, né? Mas e no momento da crise? No momento que nós estivermos feridos, cansados, doentes, quem estará conosco, irmão? Já parou para pensar? Quem é a pessoa que você pode contar com ele? Ah, eu não sei, porque vamos começar a colocar parentes aqui, filho, neto, irmão. Quem que você pode contar? Pensa aí. Tem irmãos e tem família que são maravilhosos, irmãos. A nossa família deve ser valorizada e muito, porque tem famílias que são maravilhosas. Mas dentro do âmbito da própria família, nós podemos ter grandes decepções. Esse é um tipo de amizade que nós queremos, né? Segundo, os falsos amigos. Vamos ler um texto. Provérbios 13, versículo 4. Enquanto eu vou falando, vai pensando aí quem são seus amigos, né? O preguiçoso deseja, Provérbios 13, 4. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vi aqui, eu anotei aqui. É 19,4, Ana. É que eu estou sem óculos aqui, não está enxergando muito bem, né? Depois da Covid piorou muito. É 19,4. Olha como diz esse texto. As riquezas granjeiam, quer dizer, acumulam, né? Muitos amigos. Mas do pobre, o seu próprio amigo se separa. Perceberam? A riqueza, o glamour, a fama, o status. Quantos amigos, né? Que se aproximam. Já parou para pensar, irmãos? Quantas pessoas, quantos se dizem amigo do presidente Bolsonaro que estão do lado dele agora? Buscando uma posiçãozinha, alguma vantagem, mas a qualquer momento de fraqueza, eles vão mostrar que eles não são amigos. Então aqui, eu fiquei pensando, a Bíblia fala o profeta Jeremias, os irmãos podem ler em casa, né? No capítulo 20, versículo 10, ele vai falar não só de amizade, mas de família, os próprios irmãos dele, que o abandonaram no momento da tristeza, da angústia, né? Então, eu fiquei pensando aqui, ainda vamos ler Provérbios 14, 20. Olha como diz Provérbios 14, 20. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas os amigos dos ricos são muitos. Muitos. Eu estava pensando um dia, eu falei para a irmã Roberta, se essa igreja aqui fosse uma catedral aqui em Colina, ela tivesse alavancado mesmo, como vocês acham que nós seríamos tratados aqui em Colina, irmãos? Qual seria o tipo de tratamento que nós receberíamos aqui e na região? Como vocês acham que eu ia ser recebido nos lugares que às vezes eu vou aí para pregar? Sou recebido bem onde eu sou convidado, mas imagina, se essa igreja aqui fosse uma catedral, quantos e quantos pastores não estavam querendo assumir essa igreja agora? Para que chegou o momento de eu ir embora? Já perceberam? Então, isso aqui é o seguinte, chama vale quanto pesa. Vale quanto pesa. No conceito da sociedade egoísta que nós vivemos, o ter é mais importante do que o ser, não é? Aí eu fiquei pensando um outro tipo de ave de arribação, as andorinhas. Os amigos andorinhas. As andorinhas, elas ficam num determinado lugar, como também os gansos, enquanto tem verão.
Veio o inverno, elas vão para outros lugares. Só que elas não têm o mesmo cuidado que os gansos têm com seus indivíduos. Cada um por si. Elas vão embora. Você sabe que tem dois tipos de aves muito interessantes, né? Abrir um parênteses aqui. Que são tipos, a Bíblia fala sobre elas, de mães cuidadosas com seus filhos. Uma é a cegonha. Primeiro que a cegonha, a Bíblia diz que ela tem capacidade de prever as estações. Ela tem essa capacidade. E ela cuida do seu berçário com muito cuidado. Ela é uma mãe dedicadíssima para os seus filhotes. Ela tem um berçário, uma creche para os seus filhotes. Enquanto que o avestruz é um tipo da mãe que deixa a cria de qualquer maneira, relaxada. A avestruz, ela põe os ovos lá e larga. E ela não vai lá cuidar dos ovos. Então os predadores vão lá e comem tudo. Porque ela não cuida. O avestruz é um tipo de mãe que não cuida dos filhos. E as andorinhas é um tipo de ave migratória que nós podemos comparar com os amigos, que quando nós estamos no inverno, eles estão conosco. No verão, né? Saúde, dinheiro, status. Mas quando vem o inverno, eles vão migrar para outros lugares. Então, irmãos, nós podemos até dizer o seguinte, né? Quantas pessoas que passaram aqui pela igreja e foram embora? E os que estão aqui ainda? Todas as dificuldades, todos os problemas que nós tivemos, todas as minhas falhas, todas as minhas limitações, mas os irmãos estão aqui, ó. Não é? Então é uma coisa para se pensar também. Porque muitos passaram por aqui, diziam ser amigos, mas foram embora, né? Isso acontece, irmãos. Já aconteceu com você? Quantos, né? Quantos? Momento da angústia, da tristeza, da solidão, né? Da dificuldade. Os irmãos imaginam. Alguns amigos, né? Que quando eu fiquei doente mesmo, estava sempre ligando, sempre ajudando, perguntando se a irmã Roberta precisava de alguma coisa. O pastor Fábio ligava todo dia, cedo e à tarde. E dizia para mim, nós estamos orando aqui, pastor Mauro. E quando eu estava no hospital, ele falou, vou mandar uma oferta para o senhor aí, para ajudar, viu? Então, são amigos que vão passando pela nossa vida. Não são como as andorinhas. Porque as andorinhas, a hora que viu, é o inverno que tipifica solidão, dias sombrios, depressão, tristeza, abatimento. Eles vão fazer como as andorinhas, vão para outros lugares, não vão cuidar de nós. Então nós precisamos granjear amigos, né? Vamos dar uma olhada no Mateus 26, do 14 ao 16. Olha o tipo de amigo aí, ó, que vai aparecer para Jesus. 26, do 14 ao 16. E é interessante que Jesus chamou esse cidadão de amigo, hein? Olha lá. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, que era da cidade de Quiriote, né? Isso daí não é sobrenome, foi ter com os principais sacerdotes. E disse, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Olha, irmãos, que vos quereis dar, me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. Judas, você sabe qual o instrumento que Judas usou para atrair Jesus? Um beijo. Segundo a Bíblia, o beijo é instrumento de perdão. Tipifica perdão, está lá no livro de Cantares. O beijo tipifica perdão. E Jesus perguntou para ele, mas com o beijo você trai o filho do homem? Com o instrumento de perdão, você entrega aquele que é o teu melhor amigo? O que posso fazer por você, amigo? Então, irmãos, muito sério, os amigos andorinha, né? Os amigos andorinha. Esses falsos amigos, eles estão por aí, em todos os cantos, espreitando, tentando se aproximar, né? Ver uma oportunidade de se aproximar, ver quem são. Isso acontece em todas as áreas. Os irmãos já imaginaram dentro da política, do âmbito da política, como que não é? Como que eles vão fazendo tráfico de influência, como que eles vão fazendo barganhas. Foi isso que Judas fez com Jesus, vendeu o seu melhor amigo, porque ele entendeu que Jesus não ia fazer o que ele queria que Jesus fizesse.
A ideologia dele era outra, né? O pensamento dele era outro. Ele queria um revolucionário que armasse a população para enfrentar o Império Romano. Jamais estava no coração de Jesus. Então Jesus, irmãos, imagine. Terceiro tipo de amigo. O amigo verdadeiro Jesus. Esse, vamos dar uma olhada em João capítulo 15, versículo 13. João 15, 13. Você considera Jesus o seu amigo leal? Glória a Deus. Ele está com você em todas as situações? Ou você prefere abandoná-lo? Porque ele não vai nos abandonar nunca. Quem abandona ele somos nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Quem faria isso? Quem faria isso? Estou me lembrando aqui de Filemão, né? Onésimo e o apóstolo Paulo. Filemão saiu fugido da casa de Filemão, onde estava instalada a igreja na cidade de Colossos. Depois Paulo ajudou ele, fez uma carta recomendando ele, conheceu ele na prisão, recomendando ele de volta para a casa de Filemão. O bom samaritano, Jesus, né? Ele que tipifica o bom samaritano. Os irmãos se lembram? Como que ele fala? Ele pegou o homem que estava lá meio morto, untou suas feridas com azeite e vinho, que é um tipo de vinagre, para atenuar a dor e cicatrizar. Limpou as feridas, colocou ele na sua cavalgadura, como se fosse cavalgadura, o que era? É o carro de hoje, contextualizando. Levou ele para a estalagem, que é o hotel, mas para nós, aquela estalagem tipifica a igreja. E disse para ele assim, para o hospedeiro: cuida dele. Eu vou viajar. Quando eu voltar, perceberam? Quando eu voltar, eu pago o que ele estiver te devendo. Quando eu voltar, né? Quem vai voltar, hein, irmãos? Então ninguém está disposto a dar a vida pelos amigos, a não ser o próprio Jesus. Por isso ele é o amigo fiel, verdadeiro e único. Só amizade verdadeira e sincera nós podemos considerar. E a palavra sincero vem do latim sinicera, sem cera, sem máscara. Vou concluir, dizendo aqui, lembrando, um dos grandes pregadores de todos os tempos, Moody, né? Doug Moody. Ele era um sapateiro, trabalhava na loja de sapatos do seu tio. E ali ele começou a trabalhar e começou a evangelizar e fez um propósito de ganhar uma alma todos os dias, levar uma alma aos pés do Senhor. Todos os dias. E diz a história que um dia Moody foi no cemitério. E quando ele estava no cemitério, ele viu um homem próximo de um túmulo de um soldado. E aquele soldado, aquele homem que estava próximo ao túmulo de um soldado, era outro soldado. Só que ele percebeu que aquele soldado que estava de pé, chorando, próximo do túmulo do outro soldado, era alguém muito condecorado, cheio de medalhas, divisas. Ele pensou, esse homem deve ser um general, deve ser... E aí ele se aproximou e perguntou para ele assim: o senhor está chorando próximo do túmulo desse soldado, por quê? E aí aquele homem, que realmente era um general, ele disse assim: porque esse soldado é um grande amigo, e na guerra ele deu a sua vida por mim. Quando os inimigos nos cercaram na trincheira, ele se colocou na minha frente, e eu era para ter sido alvejado, mas o tiro que veio para me acertar, ele se colocou na minha frente e morreu no meu lugar. Então por isso eu estou chorando aqui no túmulo dele. E naquele momento o Espírito Santo falou no coração de Moody: fala de Jesus para ele. E aí ele perguntou: o senhor conhece Jesus? Ele disse: não. Então, esse seu grande amigo deu a vida apenas pelo Senhor, mas eu vou falar de um amigo agora que deu a vida por todo aquele que nele crê. O nome dele é Jesus. Se o senhor conhecer ele, ele se tornará o seu grande amigo. E com certeza, ele também deu a vida para o senhor, não apenas essa vida física, mas a vida que esse seu amigo que está no túmulo não pode obter, a não ser através desse grande amigo chamado Jesus. E diz a história que aquele homem se entregou para Jesus.
e se tornou também um propagador do evangelho. Glória a Deus. Você confia nesse amigo chamado Jesus? Você ama ele? Está disposto a servi-lo com alegria, entregar sua vida para ele, deixar ele trabalhar na sua vida, e ele colocará as pessoas certas no teu caminho, viu? Isso aqui é profético. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ele colocará as pessoas que não vão te fazer mal no teu caminho, né? Pessoas que serão bênção na tua vida e não maldição, né? Pessoas que jamais te trairão, porque ele tem a ferramenta certa para cada trabalho, né? Então, irmãos, reflita nisso, os amigos e as aves de arribação. Você quer ter amigos ganso canadense perto de você ou andorinha? Vamos orar? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Oremos. Soberano